Ok, vamos lá. A gente tô com mais um projeto aqui para a gente desenvolver. É um jogo, né? E eu vou explicar a vocês aqui. Adivinha um número. Aqui a quantidade de vidas, tem 10 vidas aqui. Então tem que descobrir um número secreto entre 1 e 100. E aí você clica em iniciar. Você vê que está desabilitado aqui, ó. Então você clica em iniciar e aí começa a dar o palpite. Por exemplo, vou dar o palpite 50. Aí, palpite 50, o número é maior. Então ele vai dando a dica aqui que o número, né, ou é menor ou é maior. Aí eu vou colocar é maior, então eu vou botar 70. O número é maior. Vou botar aqui 80. O número é maior. 90. O número é menor. Então eu já sei que está entre 80 e 90. 85. O número é maior. 86. Maior. 87. Maior. 88. Será que eu vou errar? Maior. 89. Acertei. Então o número é 89. Então vamos aprender a fazer isso aqui, tá? Então você vê que as vidas foram acabando, ó. Fiquei com 2 vidas ainda e a quantidade de palpites que eu dei até acertar o número. Ok, então vamos lá. Eu vou começar aqui um novo projeto. Deixa eu clicar aqui fora, uma nova página. Vou chamar aqui, ó, JS03. E a gente vai copiar aqueles arquivos de modelo, né, que a gente fez, né? O estilo, o index e a interação. Ctrl C e vou jogar aqui dentro de J3. Então aqui eu tô com ele aqui, né? Vou fechar aqui também para a gente começar do zero. Vou fechar esse aqui que é o código, né, que eu fiz para a gente começar a fazer. Bom, o arquivo, vamos começar aqui então pelo index, né? Então o index a gente vai mudar o título aqui, vamos colocar aqui, ó, jogo de adivinhar. E aí a gente vai ter o header, o H1 vai se chamar adivinha um número. Adivinha um número e vamos rodar aqui para a gente ver. Pronto, adivinha um número. Aqui vem de números, a gente vai colocar número secreto entre 1 e 100. Vamos tirar aqui esse strong para ficar um texto sem negrito, né? Pronto. E a gente não vai ter 2 números, a gente vai ter apenas um número. Então vou tirar esse número 2 aqui. Então eu vou chamar somente de, a gente vai chamar de palpite. Palpite. E aí ele é do tipo number, o ID dele é no 1 também. Então vamos deixar como está. E aqui, em vez de calcular, né, vamos tirar isso um clique daqui que a gente vai usar o DOM para poder fazer isso, tá? Então, ao invés da gente colocar calcular, a gente vai chamar de chutar. Chutar. Pronto. A gente precisa ter um botão antes, que é o botão iniciar, tá? Então vou copiar aqui o botão chutar. E vamos colocar ele antes de palpite aqui. Então aqui vamos chamar de iniciar. Então tá aqui iniciar. A gente vai colocar, vamos pular a linha aqui, ó, 2 vezes. BR.
Pronto, então colocamos aqui número secreto. Deixa eu diminuir aqui para a gente ficar olhando. Aqui eu posso até fechar a janelinha um pouco para a gente enxergar tudo. Então, o número secreto entre 1 e 100, o botão iniciar, palpite, chutar. Vamos ver qual é o ID do iniciar. O botão iniciar, ele tem o ID. Eu chamei de BT iniciar, para a gente poder capturar ele através do DOM. Vamos falar sobre o DOM agora, né? Nesse exercício. E o chutar também tem um ID. O ID vai ser BT chutar. Ok. Joia. Repare, antes desse div, né, que tem aqui o número secreto, a gente vai colocar um outro div que vai ter as vidas, né, que é aqueles maisinhos lá. Então vamos fazer isso. Esse div aqui, onde tem um número, a gente deu um nome para ele também, deu um ID. Então ID, esse aqui é número. E o div que tem os resultados, a gente também vai dar um nome para ele. Vai ser ID resultado. Então a gente deu um nome para esse div e para esse. E vamos colocar um div antes. Esse div a gente vai chamar ele de status bar, que vai ser um menuzinho de status, né? Uma barra de status. Então vamos colocar aqui, ó, ID status tracinho bar. Então esse é o nome dele. E a gente vai ter aqui dentro do status bar, a gente vai ter um parágrafo, um texto, né, que a gente vai colocar aqui. E vamos colocar aqui 10 vidas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vidas. E vamos colocar o ID dele, desse pezinho. Opa, deixa eu fechar aqui. O parágrafo, né? Vamos dar um ID dele de status, que a gente vai precisar manipular para poder diminuir a quantidade de vidas, né? Aí se você olhar, o nosso div aqui, ó, tá, né, muito grande, né? Então a gente precisa mexer isso lá no CSS. A gente vai mexer nisso daqui a pouco. Vamos terminar de fazer o HTML. Pronto, o resultado, a gente já deu aqui o nome, o ID resultado. Aqui a gente vai botar aqui, em vez de resultados, vai colocar histórico de palpites. E o outro é TX resultado mesmo, 3 pontinhos, vamos deixar como está. O rodapé não mexe nada, tá? Aqui o footer não mexe nada. Então o nosso HTML é só isso que vocês precisam fazer. O que a gente mexeu aqui? Colocou o título, né? Adicionou essa div aqui, chamou ela de status bar. A outra div a gente deu um ID para ela, né? Que é o número. E a do resultado também a gente deu um nome, o ID resultado. E fizemos essas modificações aqui. Ok, vamos agora ver o nosso CSS. Vamos ver o que a gente vai alterar no CSS. Bom, a gente está usando, né, aquele modelo que a gente criou, né, daquele primeiro exercício. Então, vamos manter o background, o H1 também não mexe nada, o section, que é esse div maior aqui, ó. Então você vê que a gente vai precisar crescer ele, que ele está pequeno. Então esse section, vamos colocar o weight dele o weight dele tá,
aqui é o section aqui, ó. Tá 350, né? Vamos botar aqui 470. 470, o restante não muda nada. Então aumentamos, né, o div, a área aqui do div do principal, né, que é a section. E aí a gente criou, demos um nome lá em 3 divs, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse div aqui para 3 vezes, porque a gente tem o primeiro div, que é o div da status bar, né, que a gente chamou, o div número e o div resultado. Então a gente vai ter agora então 3 códigos de div. Então primeiro aqui vamos chamar div status bar, né? Status bar. Então a gente vai mexer nele. O que a gente vai fazer? O status bar, o weight dele é só 20 pixels. Então vou mudar aqui para 20, ó, que é a altura lá. Então ele já ficou certinho do tamanho que eu quero, 20. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que mudou. Não mudou nada. Ah, sim, o text align aqui a gente colocou alinhado à direita. Então text align right. Então ele vai ficar à direita. E a gente colocou deixa eu ver, o board radius 10. Aqui tudo certo, tudo igualzinho. Vamos para o outro div, né, que é o div número, né, que é esse próximo quadro aqui. Então a gente bota aqui o hashtag número e a gente vai mexer nele aqui agora. Então a única coisa que muda nele é o weight dele. Deixa eu ver aqui o tamanho que eu coloquei. Isso, weight 150. Então, não, o número está certo, né? Aqui ele já está do tamanho certo. E o div resultado, não tem mais nada aqui que mexer nele não. Div hashtag resultado. O resultado, a gente vai colocar o weight dele 240. Então o weight dele, que é a altura, né, 240 pixels. Pronto. Então aqui também a gente já mexeu no CSS. Tem mais uma coisinha para a gente mudar, que é aquele parágrafo, esse textozinho aqui, né, que é um texto parágrafo do status, né? Vamos mexer nele aqui, vou chamar aqui, ó, p hashtag status, e a gente vai colocar vamos colocar uma margenzinha. Você vê que ele está bem coladinho aqui, né? Eu não quero ele coladinho aqui, então padding que a gente vai usar. Então vamos lá, padding, e o padding é right, né? O padding à direita, que é a margem da direita. Então vou colocar aqui 20 pixels. Agora você vê que ele, né, não está mais coladinho lá, ele já veio para cá. E vamos colocar fonte bold. Aí você vai usar o font weight. E aí vamos colocar aqui bold. Pronto. Aí ele ficou em negrito, né? Nem percebe direito, mas está em negrito. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente mexer aqui. O rodapé é isso, o resultado não mexe nada. Pronto. Então o nosso CSS também já está arrumadinho. Então vamos agora para o... Deixa eu apertar aqui. Vamos agora para a nossa interação, né, onde a mágica acontece. A nossa interação. Vamos criar umas variáveis globais aqui, né? Sempre utilizando o let, né? O var você não utiliza mais, que ele não deve ser utilizado. Então, let número secreto, que a gente vai armazenar o número secreto. E vamos também criar uma outra variável que é vidas, que a gente vai também armazenar a quantidade de vidas.
Vamos através do DOM, né, buscar os elementos que tem na tela. Quais são os elementos que tem na tela? Cadê? Aqui. Os elementos que eu tenho na tela, né? Eu tenho esse aqui, que é o meu elemento que tem vidas, né? Então vamos pegar ele primeiro. Então, que é o status, né? Esse texto aí é de status. Vamos chamar aqui, ó, txt status. Vamos chamar de txt status. E aí qual é o comando que a gente utiliza para poder capturar este elemento, né, do HTML? É o get element by ID. Então eu vou capturar o elemento pelo ID dele. E o ID dele, qual é o ID dele que a gente criou lá? É o status. Deixa eu só fechar aqui, ó. É o status. Então, se você olhar lá no HTML, você vai ver que a gente colocou, ó, onde tem a quantidade de vida, a gente colocou o ID dele de status. Então é exatamente isso que eu estou pegando. Estou pegando aqui pelo ID, né, o status. Então eu capturei esse elemento. Então esse elemento capturei com o nome de txt status. Eu vou utilizar ele porque eu vou diminuir a quantidade de mais e de menos, ou aumentar, né, a quantidade de mais ou diminuir a quantidade de mais. Vamos também pegar o botão iniciar, né? Então vamos lá, BT, vou chamar aqui de btn iniciar. Então vamos capturar document.getElementById, getElementById, e como é que é o nome dele? Vamos ver lá qual é o nome dele. O nome dele, que é o botão iniciar, a gente chamou de BT iniciar. Então vamos capturar aqui, ó, BT iniciar. Vamos também pegar o palpite, né, que é esse aqui, que a gente chamou ele de o input de num1. Olha o ID dele, num1. Então vamos capturar ele lá. Então let, vamos chamar ele de número chute. Número chute igual a document.getElementById, que é num1. Então capturamos também o num1. Vamos pegar agora o botão chutar, né? Então let, vamos chamar ele de btn chutar igual a document.getElementById, e o nome dele, vamos olhar lá, que é o BT chutar. BT chutar. Então pegamos os elementos. Ainda tem esse aqui, ó, que a gente vai escrever os palpites, que a gente vai chamar ele de resultado. Resultado igual a document.getElementById, e o nome dele, vamos pegar lá, que é aqui, é txt resultado. Então txt resultado. O DOM é maravilhoso, né? Porque através do DOM você consegue capturar os elementos da tela e consegue fazer o que você quiser com ele. Você muda ele, você altera ele, você consegue capturar os eventos, né? Então ficou maravilhoso. Bom, então já capturamos, agora a gente vai começar a escrever o nosso jogo, né? A gente precisa iniciar o jogo. E quando é que inicia? Quando aperta o botão iniciar. Então vai ser a nossa primeira função que a gente vai criar aí, do botão iniciar. Então vamos lá. Como é que é o nome do botão iniciar aqui que a gente capturou? btn inicial. btn iniciar. Ponto.
Add Event Listener. Olha como é ótimo, né? Você capturou o botão iniciar, agora você está adicionando um evento. Esse listener é um ouvinte, né? Ele está ouvindo um evento, ele está capturando o evento nesse botão. Então tem vários eventos. Tem o evento clicar, tem o evento duplo clique, ou então você passar o mouse, né? No caso nosso aqui é o clique. Então, se ele clicar, né? Se você clicar nele, então você coloca aqui o nome da função. Então vou chamar aqui de novo jogo. É onde a gente, né, vai começar a brincadeira. Então, quando eu apertar em clicar, ele vai criar um novo jogo. A gente tá na hora de a gente testar isso, né? Então vamos criar a função novo jogo aqui, ó. Function novo jogo. E vamos só dar um alerta aqui para ver se está funcionando, tá? Vou botar aqui, ó. Jogo iniciado. Só para ver se o nosso código tem algum erro. Então, jogo iniciado, botar uma exclamaçãozinha aqui. Então, vamos testar, né? Se eu clicar em iniciar, jogo iniciado. Então, significa que deu certo, né? Ele capturou o botão e quando eu clico, ele entra na função novo jogo e diz jogo iniciado. Bom, o que eu preciso quando eu clicar no botão novo jogo? Bom, tem a questão de você habilitar e desabilitar o botão, eu vou deixar para a gente fazer depois. Primeira coisa, a gente tem que criar esse número secreto, né? Toda vez que você clicar o botão inicial, ele tem que trazer um número randômico entre 1 e 100 e vai ser um número que a pessoa tem que adivinhar. Então vamos lá. Então a gente vai tem uma função, vou botar um alert aqui para vocês verem. Tem uma função que está dentro da biblioteca match que se chama random. Random com N aqui, ó, random. Então, o que esse random faz? Ele traz um número, vamos rodar aqui. Ele traz um número aleatório entre 0 e 1. Olha aqui, deu 8200 entre 0 e 1. Então, se eu apertar de novo, ele vai trazer outro número, ó, 0.72178 e tal. Então ele sempre vai trazendo um número aleatório entre 0 e 1. Mas eu não quero entre 0 e 1. Eu quero um número aleatório entre 1 e 100, né? Se eu quiser, por exemplo, um número aleatório entre 1 e 10, basta eu vir aqui, ó, multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10, vamos aqui clicar, ó, ele vai trazer, ó, número 4, né? Vou fazer de novo. A parte inteira, né? Número 3. Mas repare, como o número sempre é entre 0 e 1, então significa que ele nunca vai chegar no 1. Ele sempre vai chegar a 0.999, nunca chega em 1. Então você tem que colocar aqui, ó, multiplicar por 10 e colocar mais 1 para ele poder incluir o número 10. Então se eu rodar aqui, ó, então ele vai sempre trazer um número, olha a parte inteira, tá? Entre 1 e 10. Ah, se eu quiser de 1 a 100, é só botar 100 aqui. Você multiplica ele por 100. Então você vai ter a parte inteira, ó, 75, 46, 73, né? E agora, como é que você faz para pegar só o número inteiro? Tem isso, né, que é a função parser int. Parser int, ele vai transformar em inteiro aquele número. Então agora se eu for rodar, ó 89, 66, então a gente conseguiu então pegar um número aleatório entre 1 e 100, né? Colocando assim sempre aqui, ó, mais 1. Só que não quero um alert, né? Eu quero colocar esse número
dentro de número secreto, né? Número secreto é igual isso aqui. Acho que tem um parênteses a mais aqui, né? Deixa eu tirar ele aqui, ó. Número secreto. Então vou iniciar, ó. Ó, tem algum erro aqui. Qual é o erro que eu fiz? Tem um esse aqui, ó. Ah, sim, esse mais um não entra não. Deixa eu apagar aqui, ó. Porque eu tenho que fazer o número inteiro, um match random, né? Vezes 100. Isso aqui que eu quero o número inteiro e depois somo mais um. Então vamos iniciar aqui. Não, ainda tem um erro aqui. Número secreto. Ah, não tem erro não. Ele só não tá mostrando, né? Porque eu tirei o alert, né? Se eu botar aqui, ó, o alert, agora eu vou mandar mostrar o número secreto. E aí sim, se eu mandar rodar aqui, ele vai mostrar o número secreto, ó. Mas o número secreto você não mostra, né? Então eu vou apagar aqui. Bom, outra coisa, né? A gente tem que dizer, quando clico no botão iniciar, a gente tem que dizer que ele tem 10 vidas. Vidas igual a 10. E depois a gente vai trabalhar com as vidas aqui. Não vou mexer nisso agora não. Mas eu tenho que dizer que o palpite ali, que é o número chute, né? Então o número chute, número chute ponto value, que eu vou botar o valor dele, é igual nada, né? Vou deixar ele em branco. Então estou apagando o que tiver aqui dentro, eu estou apagando. E o resultado tá 3 pontinhos, né? Eu vou apagar o que tem escrito no resultado. Então resultado ponto inner HTML. Então vamos colocar também ele apagado ali. Então, quando apertar o novo jogo, ele vai fazer tudo isso aí. E vou também dizer que o número chute vai receber o foco o focus do teclado, né? Então é só a gente botar que número do chute ele recebe o foco. Então vamos testar aqui, ó. Se eu clicar em iniciar, ó lá, já recebeu o foco, né? Olha lá o cursor, né? Toda vez que eu apertar iniciar, vai. Então se eu apertar 10 e chutar, ele vai fazer alguma coisa, mas agora não está fazendo. Mas se eu clicar em iniciar, ele vai limpar e vai dar o foco nesse input, né? Vamos lá, vamos resolver logo essas vidas aqui. A gente vai criar o seguinte, vamos criar aqui logo depois de vidas, vamos criar uma função chamada numVidas, onde a gente vai carregar as vidas dele, né? Você vê que já tem aqui 10, né? Mas a gente, toda vez que clicar em iniciar, a gente vai ter que recarregar ali a quantidade de vidas. Então vamos criar aqui, ó, function numVidas. E aí o que a gente vai fazer? Nesse numVidas, a gente tem que pegar esse carinha aqui, né? Que é o txt status, né? Então txt status igual, vamos zerar ele, né? Se eu rodar aqui agora, ó, quando eu clicar iniciar, número vida, txt status ponto inner HTML, ele vai zerar. Então se eu clicar em iniciar, zerou, né? Não tem nada. Então vamos agora carregar pela quantidade de vidas que ele tem, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos usar o for, né? For let i igual a 1 e i sendo menor ou igual à quantidade de vidas que ele tem, né? No caso aí ele começa com 10 e a gente vai fazendo um incremento do i mais.
lembrando que essas estruturas de controle, o for, o if, é igualzinho o C, é igualzinho, né? As linguagens que vocês vão vendo sempre é derivado do C, né? O C é a linguagem mãe para quase todas. Então, e agora eu vou carregar, né? Vou dizer aqui, ó, txt status ponto inner HTML faz, ó, que eu vou fazer, ó, mais igual a vidas que ele tem, né? Que é o maisinho e um espaço. Eu vou dar aqui ponto e vírgula aqui. Então ele vai entrar nesse loop aqui e a cada interação ele vai acrescentando no inner HTML um maisinho. Então se tem 10 vidas, ele vai rodar 10 vezes e vai acrescentar 10 vezes o maisinho lá, né? Então se eu clicar em iniciar, né, não aparece, né? Vou mudar o símbolo aqui, vou botar aqui asterisco, por exemplo. Asterisco, iniciar, olha lá. Então ele tem 10 asterisco. Vou botar aqui para o mais. Também se a quantidade de vidas, né? Vamos dizer aqui, a vidas é 10, né? Se eu colocar apenas 5 vidas, na hora que eu rodar, ele também só carrega 5 vezes. No caso aqui é 10. Ok, então já fizemos isso. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente ainda tem que colocar aqui, vamos colocar logo, né? Se ele perdeu. Então, se vidas foi igual a 0, né? Significa que ele perdeu, né? Então, vamos colocar aqui no resultado lá. Então, resultado, que é esse carinha aqui, ó. Onde tem esse carinha aqui. Se você olhar aqui, o nome dele é resultado, tá aqui, ó. Então, se resultado ponto inner texto inner HTML, né? Então a gente vai também acrescentar naquela linha lá, você perdeu. Ok, então já resolvemos aqui a questão das vidas. Agora a gente vai para o botão chutar, né? Então quando eu clicar em chutar, ele, né, vai ter que fazer vai testar se o chute, né, corresponde ao número secreto, né? Então vamos lá. Então o botão chutar, tá ele aqui, ó, btn chutar, btn chutar ponto add event listener, mesma coisa, tá? Então esse botão chutar, eu vou pegar o clique dele e eu vou chutar. Vou criar uma função chamada chutar. Então eu vou colocar essa. Então quando eu clicar em chutar, ele vai chamar, né, o chutar. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar lá no final aqui, ó. Então function chutar. Tá dando erro aqui, ó. Function. Pronto. Vamos dar um alerta aqui para ver se o botão está funcionando. Alerte. Chutou. Então vamos aqui clicar, ó. Não funcionou. O que eu errei? Vamos ver aqui. Botei btn chutat. Btn chutar. Viu como é bom você estar sempre testando? Então eu clico em chutar, chutou. Ótimo. Então ele já está aqui dentro já. Quando eu clicar, ele já está aqui dentro. Então vamos lá. O que eu vou fazer com essa função chutar? Eu vou precisar testar, né? Eu vou criar uma variável que vai me dizer o número chutado, que aí fica mais fácil. Vamos chamar ela de num. Então let num é igual ao número chute, ponto value.
né? Com isso, eu estou pegando o que está dentro aqui do número chute, né? Vamos dar um alert aqui para a gente ver, ó. Alert num. Então esse alert tem que me dizer qual foi o número que a pessoa chutou. Então vamos clicar aqui, iniciar, né? Vamos botar aqui o número 10 e clicar em chutar, ó. Vou botar aqui 23. Olha lá. Ele está mostrando o número que chutou. Joia. Então tá dando certo. Olha como é importante você estar testando o tempo inteiro. Então eu vou primeiro, ele tem que digitar um número entre 1 e 100. Se ele não digitar um número entre 1 e 100, eu vou dar uma mensagem para ele. Então vamos usar nosso if aqui, ó. Se o número que ele digitou, né, for menor do que 1, ou, como é que é o ou, gente, ó? Ou o num for maior do que 100, aí eu vou dar uma mensagem para ele, né? Vou dar um alert. Vamos dar um alerta assim: o número tem que ser entre 1 e 100. O número tem que ser entre 1 e 100. E eu ainda vou botar assim, ó: perdeu uma vida. Então ainda vou dizer para ele que ele perdeu uma vida, certo? E então, já que ele perdeu uma vida, eu vou botar, ó, vidas menos menos, que aí eu tô tirando, né, diminuindo uma vida dele. Então aqui tem que passar a ser 9. Mas para passar a ser 9, eu tenho que carregar a função vidas, né? Que a gente já fez a função vidas, ó, a função num vidas, na verdade, ó. Num vidas. Pronto. Aí ele vai remostrar, né, a quantidade de vidas. Então, se eu digitar um número que não esteja entre 1 e 100, ele vai dar a mensagem e vai diminuir uma vida. Vamos testar. Vou clicar aqui em iniciar. Vamos colocar aqui, deixar em branco. Botar aqui, aliás, menos 3. O número tem que ser 1 e 100, perder uma vida. Vou dar um OK, vamos ver se vai diminuir aqui, hein? Olha lá. Diminuiu. Se eu colocar aqui 200, perdeu vida, diminuiu. Se eu deixar em branco e clicar em chutar, ele também vai dar a mensagem, porque ele não, né? Se tiver entre 1 e 100, né? Se não tiver, ele dá erro. Vamos continuar aqui. Agora eu quero saber se ele é igual, né? Então else if, essa estrutura é idêntica à do C, hein, gente? Então, se num digitado for igual ao número secreto. Número secreto. Se for exatamente igual ao número secreto, beleza. Então ele ganhou, né? Ele acertou, né? Então vamos colocar lá no resultado, aqui no resultado, resultado.inner HTML mais igual, né? Porque eu quero sempre que ele acrescente, que ele não apague, que ele acrescente o texto. Então, parabéns, você acertou. Joia. Então ele acertou aqui e aí ele, né? Ele tem que finalizar o jogo. A gente vai fazer isso mais tarde. Agora, se o número for maior do que o número secreto, então se for maior que o número secreto, ó, tem um errinho aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Então, se for maior que o número secreto, que a gente vai colocar, né? Resultado.inner HTML
aqui o que eu escrevi. Isso. Então, se for maior que o número secreto, a gente vai imprimir o palpite que ele chutou, né? Palpite então ele vai mostrar o palpite e também vai dar a dica para a pessoa, né? Então vamos dizer aqui, ó, o número é menor. E vamos pular aqui, ó, vamos dar um BR para pular a linha. Então, né, se o número que a pessoa digitou é maior que o número secreto, então você vai dizer para ele, olha, o número é menor, o número secreto é menor. Então, eu vou botar aqui para não atrapalhar. O número secreto é menor. E se for, vou copiar aqui, ó. Eu não quero que vocês copiem não, tá? Quero que vocês digitem tudo. E se for menor, então você vai dizer o número secreto é maior. Então, tá aqui, né? A gente fez todos os testes. E a gente faltou uma coisa, né? A gente também tem que tirar uma vida. Se ele errou, a gente tem que dizer que vidas menos. E aqui também. Vidas menos. Então a gente tira uma vida, né? E o que a gente faz? Depois disso, a gente vai dizer que aí a gente vai zerar o número do chute, né? Então eu vou botar aqui, ó, número chute ponto value igual a em branco e vamos dar o focus para ele. Então número chute ponto focus. Ok. Então se a gente olhar, a gente já está funcionando. Tem algumas coisas para a gente resolver, tá? Vou clicar aqui em iniciar. Então vou dar o palpite 10. Ó, palpite 10. O número secreto é maior. Eu vou tirar esse secreto porque senão vai ficar um texto muito longo. Aí a gente vai ter que ajustar o div, eu não quero fazer isso. Vamos lá, iniciar. Então vou botar aqui o número 46. Então, palpite 46. Então o número é maior que 46, né? Então vamos botar aqui 70. O número é menor, então está entre 46 e 70. Então vou botar aqui 50. O número é maior que 50. Aqui o menor ficou minúsculo, vamos corrigir aqui, ó. Como eu corrigi, ele já recomeçou. Então vou botar aqui, ó, 50. Tem que clicar em iniciar, hein? 50. O número é maior que 50. Então vou botar aqui 75. O número é menor. Vou botar aqui, ó, 60. Acertei. No terceiro chute eu acertei. Ó. Parabéns, você acertou. Então acertei o 60. Agora tem algumas coisas, né, que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode desabilitar algumas coisas para deixar ele habilitado apenas quando o botão chutar e o palpite aqui, né, que é o número do chute, a gente vai desabilitar ele. Só vai habilitar quando clicar em iniciar. Então vamos lá no início de tudo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos desabilitar. Então o botão, vamos começar ali pelo número chute, né? Número chute ponto disable
disable igual a true. Então estou dizendo que ele é true. Estou dizendo que ele vai estar desabilitado, ó. Viu que ele já desabilitou, ó. Ele fica apagadinho, não tenho acesso a ele. E também o btn chutar ponto disable igual a true. Ó, disable. Olha lá, apagou também, né? Então agora eu não consigo apertar o botão. Só quando eu clicar em iniciar que eu quero que ele habilite, né? Que aí a gente vai, vou copiar ele aqui, ó. Então quando eu clicar no iniciar, que ele vai um novo jogo, aí sim eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar ele aqui logo no início. Aqui eu posso clicar o botão direito e mandar formatar o documento, fica bonitinho. Aqui então disable false para ele reabilitar quando eu clicar em iniciar, né? Então quando eu clicar em iniciar, ó, habilitou, né? Então aí eu vou chutar. Quando terminar, vou fazer as minhas vidas, só tem mais uma vida, hein? Ó, você perdeu. Aí quando perder tem que desabilitar, e quando ganhar também tem que desabilitar, né? Eu vou copiar aqui também novamente. Então onde é que ele diz que perdeu? Lá em número de vidas, né? Então resultado, você perdeu. Quando aparecer você perdeu, então ele também tem que desabilitar. Vamos formatar o documento aqui. Eu gosto de botar ponto e vírgula, mas não tem necessidade do ponto e vírgula não. Ele entende sem ponto e vírgula. Então pronto. Então quando ele perder, né, vidas igual a 0, ele desabilita. E quando você acertar, ele também tem que desabilitar, né? Então vamos colocar aqui também, ó. Parabéns, você acertou, e a gente desabilita também aqui. Formatar documento. Né? Então, se você acertar, ele desabilita, e quando você perder também desabilita. Então, com isso eu acho que a gente terminou. Vamos testar aqui, ó. Então, se eu botar aqui 10, tem mais uma coisa para a gente fazer. Vou botar aqui os números. Ó, você perdeu, desabilitou. Então, aí você tem que começar novamente, tá? Ok. Tem mais uma coisa que eu quero fazer, que é o seguinte: quando eu digitar um número e der Enter, eu quero que ele chame a função chutar. Então eu posso clicar ou então posso dar Enter, né? Então aí a gente vai colocar um event listener no input, que é o número chute, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Só que ele é um pouquinho diferente, porque ele não pode chamar a função diretamente. Então vou chamar aqui, ó, número chute ponto add event listener. Agora o evento que eu quero pegar é o keydown. O keydown é quando você pressiona a tecla, tá? E aí a função, a gente vai chamar a função vai estar junto dele, que é chamada de função anônima. Function event, que já vai estar dentro dessa estrutura. E aí eu abro aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que chamar a função chutar quando não é o keydown, é quando a tecla Enter, você fazer o keydown na tecla Enter. Então aqui eu preciso de perguntar se o evento, né, que eu estou pegando aqui o evento ponto que foi igual a gente bota 3 igual, né, porque para ser exatamente igual o Enter. Então se a tecla pressionada for o que, esse event aqui ele vem daqui, ó, do function.
Então, aqui eu tenho que fechar o parênteses ali dele. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Não, isso aí. Então, se o evento, né, a tecla que ele pegou do evento for o Enter, aí sim. Agora a gente chama a função chutou. Se você olhar, é simples, né? É só entender. Então, no mouse eu não preciso saber nada, só que clicou no botão. Então agora o nosso programa está pronto. Vamos iniciar. Ó, vou botar um 10, Enter. Ó, não foi. É chutou, não é chutar. Chutar. Vamos lá, iniciar. Então 10, Enter. Olha lá. 32, Enter. Então agora você funciona pelo teclado também. E nosso programinha está pronto. Então é isso aí, gente. Um abraço a todos.